Dia 21 de novembro de 2023, foi o último sábado que eu estive aqui, último dia, aliás, que eu estive aqui junto com a minha família nesta igreja, num momento bastante delicado, triste, onde nós estávamos despedindo de nosso querido pai. Mas foi um dia muito especial, onde nós pudemos compartilhar o legado de um homem imperfeito, que lutou contra si mesmo e que amava muito a Deus. E ao encontrar um livro amado e odiado, chamado Grande Conflito, na casa de um amigo, ele decidiu ler aquele livro para combater aquelas heresias. E ao ler o livro, ele foi completamente impactado pelas verdades ali. E ele pagou um grande preço ao ser excluído de sua comunidade, ao ser abandonado. Ele, sempre que repetia essa história, ele se emocionava. Mas, ao mesmo tempo, havia um fogo do Espírito Santo que ardia dentro dele, porque ele amava a Deus, ele quis ser fiel a Deus, ele quis testemunhar. E a sua vida toda, ele se dedicou a essa sagrada missão. E eu louvo a Deus por cada servidor que trabalhou, trabalha ou trabalhará nessa luz, nesse instrumento usado por Deus, que se chama Casa Publicadora Brasileira, que distribui os livros. E se eu estou aqui hoje, é graças a esse instrumento usado pelo Senhor. Que Deus possa abençoar a todos que trabalham ali. E graças ao testemunho de meu pai, ao trabalho dele, eu me sinto impelida. E eu tenho certeza de que a minha família também. Tenho a alegria de ter duas irmãs aqui hoje, mais duas irmãs emprestadas e mais um irmão também, né, Rodrigo? Aqui juntos, e nós estamos muito animados em partilhar esse evangelho, em falar de Cristo, e que Jesus volte logo e que mais e mais pessoas possam conhecer a verdade do Senhor através de nós. Nós estamos numa semana especial. Chegou a hora, meus amados irmãos. Aliás, já passou da hora, não é mesmo? Deus está convidando a cada um de nós para avaliarmos a nossa caminhada espiritual, para avaliarmos a nossa relação com Deus, experimentarmos de fato as virtudes do Espírito Santo, amor, alegria, paz, domínio próprio e as outras virtudes. Experimentarmos e também nos libertarmos do passado, das coisas que nos prendem a uma vida infeliz, a uma vida que Satanás deseja muito para nós, e sermos transformados plenamente, confirmarmos o nosso propósito e então cumprirmos a nossa missão. E nesse processo em que nós estamos sendo todos transformados por Deus, nós vamos deixando para trás traumas, complexos, mágoas, e vamos então experimentando aquilo que Deus deseja para nós, a cura. Aprendemos a confiar nos planos divinos, e então nós temos a certeza de que esses planos são muito maiores, muito melhores do que os nossos. Você crê nisso? Todos nós cremos nisso, não é? Nessa semana, Deus tem algo muito especial para cada um de nós, algo sobrenatural. Deixar o velho eu e abraçar o novo de Deus. Porque quando nós insistimos em viver a nossa maneira, nós estamos desperdiçando tempo, nós estamos atrasando os planos divinos na nossa vida, e nós precisamos permitir que Deus trabalhe em nós, que Deus nos transforme. Muitas vezes nós até desejamos esse novo de Deus,
mas acabamos engessados, medo do futuro, ansiedade, culpa, bloqueios que acabam nos impedindo de alcançar a plenitude e o propósito divino. A Bíblia conta a história de uma mulher que estava desesperada. Ela caía e levantava. Tinha traumas, tinha medos, era ansiosa, sentia-se desprezada, humilhada, tinha distorções cognitivas, não é? Algumas mentiras que a nossa mente acaba construindo, e nós vivemos a vida acreditando nessas mentiras, e elas acabam boicotando a nossa plenitude, acabam boicotando a nossa alegria, e a alegria no Senhor também. Mas nós podemos nos livrar disso. E nós vamos meditar em alguns episódios da vida desta mulher, e vamos aprender algumas lições. Não importam os nossos pecados, as nossas lutas, os nossos medos, a nossa pequenez, a nossa carência. Deus tem paciência, Deus tem misericórdia. E Deus teve essa paciência e misericórdia com ela, até que ela percebesse o novo de Deus, e experimentasse o novo de Deus, e então partilhasse esse novo com outras pessoas. Você pode abrir a sua Bíblia em Marcos 16, o verso 9, Marcos 16, o verso 9, e vamos ler Marcos 16, o verso 9. Acharam? Vamos ler. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Quem foi Maria Madalena? Ela não parece ser a mesma de João 8, 1 a 11, onde conta a história daquela mulher adúltera que foi pega em flagrante. Mas ela é identificada nos evangelhos como aquela de quem expulsou 7 demônios, como acabamos de ler, que presenciou a crucifixão de Cristo e que foi a primeira porta-voz da ressurreição. A escritora Ellen White confirma a tradição de que foi ela que ungiu os pés de Jesus com perfume, lá no banquete da casa de Simão. E que também ela era irmã de Marta e de Lázaro, de Betânia, e que foi induzida ao pecado por Simão. Se alguém depois quiser as fontes para essas informações, eu posso passar os links, tá bom? Que atributos excepcionais essa mulher teria para ter sido escolhida a primeira a ter visto Jesus ressuscitado? Será, meus queridos irmãos, que Jesus consegue encontrar algum mérito em nós? Será que ele encontrou méritos em Maria Madalena? Além da única coisa que nos recomenda a Deus, que são as nossas necessidades? Maria Madalena teve méritos. Nós, com todos os nossos esforços, conseguimos ter algum mérito diante de Cristo? Maria Madalena ofereceu a sua necessidade a Deus, e Deus a honrou. Ela pôde viver o novo de Deus. E vamos então retomar um pouquinho da história de Maria Madalena. O nome dela pode estar associado, está ligado, na verdade, não é? A uma cidade chamada Magdala, que foi uma grande cidade no passado, muito próspera, onde eles salgavam os peixes. E ali, essa cidade, no ano de 67 depois de Cristo, ela foi completamente destruída, um pouquinho antes de Jerusalém, não é? E depois nunca mais ela foi reconstruída. Agora, recentemente, no ano de 2009, eles estavam construindo um prédio ali na região dessa cidade, das ruínas,
e começaram a descobrir algumas coisas interessantes. E quando isso acontece em locais históricos, existe uma arqueologia de resgate, que é logo chamada. E então eles param a construção e começam então a, com muito cuidado, cavar ali para poder encontrar objetos que possam contar a história daquele local. E hoje, quando a gente visita Magdala, a região onde foi Magdala, existe ali várias construções que foram erguidas com objetos e coisas que foram encontrados, e nós podemos então conhecer um pouquinho do que foi essa história. Provavelmente Maria nunca se casou, e ela então pode ter ido para essa cidade, passado algum tempo ali, e por isso acabou sendo conhecida como Madalena. Ela tinha um irmão e uma irmã que moravam juntos em Betânia. Nós não sabemos o contexto da vida deles. Não sabemos quando seus pais morreram, como foi a sua educação. Nós não sabemos tudo aquilo que aconteceu com Maria, que pode ter contribuído, não é? Aquilo que nós vivenciamos na nossa infância e adolescência, muitas vezes vai construindo as escolhas que nós fazemos. E Maria, então, fez escolhas ruins, sofreu muito. Embora nós não conhecemos esse passado dela, nós sabemos muito daquilo que a Maria fez. E como ela foi transformada a partir disso. Vamos pensar na Maria que foi induzida ao pecado por Simão. Pensando em muitas realidades que nós vemos hoje, talvez, eu fico imaginando, a gente, através da imaginação, tenta colorir, às vezes, a história, não é? Para torná-la mais realista. Maria, uma bela jovem, atraente. Simão, um homem mais velho, sentiu uma grande atração pecaminosa por ela. E então se aproxima dela, bajulações, elogios, promessas, e Maria acaba se apegando a esse homem. E então ele vai cada vez mais procurando envolver essa jovem bela e sedutora, até que um dia ele percebe que Maria está apaixonada por ele. E ele então diz que Maria é a mulher da sua vida. Um dia ele deseja se casar com ela, quer que ela seja a esposa dele. O tempo foi passando e Simão vai se aproximando cada vez mais, e um dia ele a convida para irem a alguma hospedaria. E ali Simão dá vazão a todos os seus desejos pecaminosos. E a partir daquele dia, Maria não tem mais paz. Ela começa a sofrer, sentir culpa, sentir vergonha. Porque quando nós conhecemos uma lei, quando conhecemos um princípio, um referencial, nós acabamos vivendo em função daquilo e sabendo o que é o certo e errado. E quando nós sabemos o que é o certo e fazemos o errado, existe uma vozinha que fica tocando em nossa mente, em nosso coração. Você está errado, isso está errado. Aqui é o certo, aqui é o errado, ali é o errado. E Maria então sentia a sua consciência incomodando, muitas vezes, não é? Hoje, nós vamos a algum profissional da mente e o que acontece? O que eles dizem? A culpa é uma convenção. Você não tem que pensar nisso, esquece esse negócio de Bíblia, de mandamento. Você não precisa sentir culpa, você precisa se livrar da culpa. Mas nós cristãos, como é que nós nos livramos da culpa? Através do arrependimento, porque a verdadeira culpa, ela é algo do Espírito Santo para que nós possamos andar no caminho. É o Espírito Santo procurando nos salvar. E a vida de Maria, então, se tornou um inferno. Ela estava desesperada,
Talvez foi nesse contexto em que ela tenha ido para Magdala para tentar se afastar de tudo isso. E desesperada, humilhada, ela ainda se encontrava com Simão. E Simão começou a tratá-la de forma fria, dizer que ela era uma pecadora. Você é uma pecadora, a lei fala que as mulheres não podem fazer isso. Mas e os homens? E então Maria começa a se sentir, além de desprezada, humilhada, ela não sabe mais quem ela é. Demônios atormentavam Maria. E ela não tinha mais prazer em viver. Havia perdido o sentido de sua vida. E foi assim, então, que ela se encontrou com Jesus. Foi assim, nesse relacionamento tóxico, usada por Simão, que ela se encontrou com o Salvador. Que viu as suas lutas, os seus tormentos, viam que aquilo afetava a sua mente, afetava a sua saúde física também. E ele queria muito ajudá-la. Mas ela era uma prisioneira do pecado. Ao mesmo tempo em que ela queria se livrar daquilo que a prejudicava, ela se sentia dependente daquilo. Ela não conseguia se livrar daquilo que a estava destruindo. Mas o mestre teve paciência. E assim, ele expeliu dela 7 demônios. 7 vezes ela esteve aos pés de Cristo. E 7 vezes Deus expeliu dela os 7 demônios. Agora ela se sentia livre. Agora ela se sentia em paz plena com Deus. Ela recebeu o novo, recebeu o perdão de Deus. Agora sim, ela se tornou uma fiel seguidora de Jesus e amava tanto a Jesus, gostava de estar aos pés de Jesus para ouvi-lo, ouvir as suas palavras de amor. Ai, queridos, quanto mais desgastada, frustrante, decepcionante a nossa trajetória, mais vida Jesus tem a nos oferecer. Todos nós temos os nossos momentos cruciais. Muitas vezes nos sentimos fracassados, não é? Há alguém aqui experimentando essa tristeza, esse desespero silencioso, sentindo-se fracassado, seus sonhos frustrados, casamento à beira do caos, o trabalho é um fardo. Se você está se sentindo assim, creia. Essa pode ser a maior oportunidade que Cristo está lhe dando para experimentar o seu novo, o novo de Deus. O ministério de Cristo durou apenas 3 anos e 40 dias. Jesus tinha 33 anos e se sentia rejeitado em seu próprio lar. Onde é que ele gostaria de estar? Junto aos seus amigos, Lázaro, Maria e Marta. Ali ele era acolhido com sincera amizade. E na primeira vez que Jesus foi até a casa dele com seus discípulos, vindo cansados, eles então chegaram e Marta queria oferecer uma boa e uma bela recepção. E trabalhava para lá e para cá, correndo para arrumar a mesa, fazer aquela comida saborosa. E de repente ela olha a sua irmãzinha ali, sentadinha, aos pés de Jesus, ouvindo as histórias dele. E ela ficou irritada. Mas como? Eu sou uma mulher ativa, trabalhadeira, quero oferecer o máximo, o melhor para o mestre e para os seus discípulos. Essa folgada aí. Ah, ela não esperou muito. Jesus, por favor, Jesus, olha eu aqui. Eu estou aqui fazendo tudo sozinha, essa folgada aí. Fala para ela levantar daí e vir me ajudar. E Jesus, então, ensinou a bela lição das prioridades para Marta. Uma coisa faltava a Marta, que a Maria já tinha descoberto. Jesus era o mais precioso que tinha.
E aquilo não lhe seria tirado. Não vou tirar a Maria daqui, não. Ela está aqui fazendo a coisa mais importante da vida. E assim, Jesus ensinou uma bela lição para todos nós também. Tem alguém aqui ansioso? Ninguém aqui é ansioso, não é? Nunca ninguém teve crise de ansiedade aqui, não é? O novo de Deus, ele nos livra de ansiedade por coisas que passam e nos faz ansiar ardentemente aquilo que nós vamos viver pela eternidade. Marta necessitava do novo de Deus que Maria já tinha conquistado, já tinha adquirido, na verdade, não é? Continuando a história, um tempo depois, o querido Lázaro adoeceu e suas irmãs então mandaram uma mensagem para Jesus. O seu amigo está muito doente. E Jesus então mandou apenas uma mensagem assim: essa enfermidade não é para a morte. Só isso. Elas ficaram decepcionadas. Como assim? Nós estamos aqui nos dedicando a essa amizade. Quando Jesus vem, tratamos com o bom e o melhor. E que amizade é essa? Jesus não está nem aí para o nosso irmão? E ele então suava, tinha calafrios, tinha febre, dores. As irmãs tentavam fazer compressas, acariciar a cabeça do seu irmão, dizer palavras bondosas, mas ele só foi piorando e morreu. Ah, como essas irmãs estavam tristes, se sentiam ignoradas, mas Cristo estava muito mais atento do que elas podiam imaginar. Cristo sabia que essa situação seria uma bênção, ensinaria grandes lições necessárias e importantes a todos que estivessem ali, as irmãs, e isso se estenderia a nós também hoje. A morte de Lázaro foi uma oportunidade para um milagre, e Deus permitiu que Satanás exercesse o poder da morte para que depois a luz da fé pudesse resplandecer. Você já perdeu um ente querido? Pouco depois da perda do nosso pai, a Celinha perdeu seu paizinho também, né, Celinha? Ela esteve aqui conosco, sendo um grande amparo, um grande apoio para nós, mas pouco tempo depois ela perdeu seu paizinho também. E eu sei que muitos de vocês aqui perderam seus queridos. Muitos de vocês estiveram aqui conosco no momento de dor. Quem já experimentou a perda de um querido sabe quanto a dor, quanto a morte é dolorosa, é um golpe de Satanás. E será a nossa última inimiga a ser vencida, glória a Deus, porque nós temos a esperança da vida eterna, não é? Essa semana, estava lendo uma reportagem de uma mãe australiana que perdeu seu filho, uma atriz perdeu seu filho, e ela estava completamente desalentada, desesperada, e estava fazendo uma campanha na internet para conseguir $300 mil australianos, mais ou menos R$1 milhão, para congelar o seu filho até que a ciência descobrisse um método de trazer as pessoas à vida, a ressurreição. E eu fiquei pensando, nós que cremos na ressurreição, que diferença isso faz para nós, não é mesmo? Crer na ressurreição faz com que nós fiquemos mais alentados, mais acariciados. Essa promessa nos dá alegria, porque um dia nós vamos reencontrar os nossos queridos. Não precisamos ficar esperando que a ciência descubra o método de ressuscitar mortos. E isso, se conseguir, isso dizia na reportagem, não é? Mas, enfim, Jesus finalmente vai. Já fazia 4 dias que Lázaro havia morrido, e Jesus aparece lá, pede discretamente que chamem Marta, porque ele sabia que havia ali muitos hipócritas, dissimuladores, que estavam tramando a morte de Jesus, e choravam ali, choros, lágrimas de crocodilo, não é? Como dizem.
E Jesus, então, discretamente chegou, pediu que Marta viesse, depois veio Maria, e ele, então, explicou para elas que Jesus estava ali, que aquela enfermidade era para a honra e glória de Deus, não era para a morte, não é? E que a morte de Lázaro, Jesus começou a explicar sobre a morte, sobre quem era ele. Mas elas ainda não compreendiam. Até que Jesus então vai até o túmulo, pede que tirem a pedra e Lázaro vem à vida. Então, agora é uma explosão de alegria, agora é uma explosão de regozijo. Ah, como elas louvaram ao Salvador por ter trazido novamente o seu irmão à vida. Jesus não está nos amando menos quando cambaleamos de dor. De forma alguma. Eu e você não temos a noção do empenho do céu para trabalhar a nossa salvação, inclusive nos momentos em que nós estamos sofrendo, nos momentos em que nós não estamos suportando mais o fardo, porque é pesado demais e nós somos humanos e esses fardos são sobre-humanos. Não temos condição de carregar sozinhos isso. Mas Cristo, Ele está ali conosco e Ele vai nos capacitando, Ele vai renovando as nossas forças e fazendo com que a nossa dor se transforme em júbilo, porque quanto maior a nossa dor, maior é a força, maior é a alegria, maior é a paz que Ele deseja nos dar. Ah, queridos, às vezes ficamos nos perguntando, nós buscamos a Deus, nós estamos aqui na igreja, nós fazemos o trabalho missionário, por quê? Por que o câncer levou meu pai? Por que o casamento não deu certo? Por que nós estamos experimentando esse colapso financeiro? Deus não é o autor da desgraça, mas pode usar tudo isso para manifestar o seu poder, até experimentarmos o novo completo de Deus. E existe um processo até chegarmos lá. Isso pode doer, e às vezes muito, pode sangrar, às vezes muito. Vamos continuar a nossa história. Era a semana da crucifixão de Jesus. Os líderes do Sinédrio estavam determinados a matar Jesus e a Lázaro também, porque a ressurreição de Lázaro aumentara ainda mais a fama de Jesus. E nesse momento, Simão decidiu oferecer um banquete a Jesus. Porque o Simão era um fariseu e ele gostaria muito que Jesus soubesse como ele era piedoso, como ele era um bom cristão, como ele era perfeito, como ele era santo. E então convida Jesus e os discípulos para estarem ali. Eles interagiam, conversavam, quando de repente, muito discretamente, entra em cena, por trás de Jesus, uma jovem. Essa jovem trazia um vaso de alabastro. Ela havia trabalhado muito para conseguir isso, mais ou menos o valor de 1 ano de trabalho para comprar esse vaso. Eu tenho aqui, não é nardo puro. Maria havia levado nardo puro. Eu tenho aqui mirra. Se alguém quiser sentir o cheirinho depois, tá bom? E então, Maria chega, muito discretamente, quebra aquele vaso de alabastro. E então começa a espalhar ali sobre os pés de Jesus. Ela está emocionada, ela chora compulsivamente. E as suas lágrimas deixam os pés de Jesus molhados. Ela não tinha nenhuma toalha ali para que pudesse secar os pés de Jesus, porque ela começa a se sentir constrangida, ela não conseguiu controlar suas emoções, e ela quer logo secar aquilo e quer sair.
E ela ouve então Judas dizendo: que isso? Nossa, que desperdício! Podia dar para os pobres. Ah, Judas. Os discípulos admiravam Judas. Nossa, que homem inteligente! Como ele sabe gerir as nossas finanças. Como ele tem umas tiradas. Como ele é brilhante. Não sabiam a podridão que havia naquele coração. Ao mesmo tempo, Simão, o santo Simão, ficava vendo ali, Jesus não reagia, aquela mulher ungindo os pés de Jesus, secando com os cabelos. Ai, ele pensava, né? Se Jesus fosse profeta, ele não ia permitir que essa pecadora, essa mulher ímpia, ficasse ali tocando nele. Ah, Simão, corações podres, sepulcros caiados. Muitas vezes nós nos sentimos tão santos, tão perfeitos, que seremos os primeiros a perder o céu, porque somos hipócritas, porque muitas vezes ficamos vendo o outro que tem atitudes com as quais não concordamos, e nós então ficamos apontando e criticando. Vamos cuidar, porque o céu pode estar mais longe de nós do que nós pensamos. Nesse meio, zum, 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 Maria, então, com medo de levar uma bronca de Marta, porque ela desperdiçou aquele dinheiro, e com medo de ser julgada por Jesus ali, mal interpretada por Jesus, ela está tentando se ajeitar para sair dali, quando ela ouve uma voz, que não é para repreendê-la, mas repreender os outros. Deixai-a, para que a molestais? Jesus viu o embaraço daquela mulher. Ela fez a boa obra, porque sempre tendes pobres convosco. Jesus estava fazendo isso, falando isso por causa de Judas, não é? Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. E Jesus também disse, isso está lá em Marcos 14, 6 a 8, né? Estou aqui avançando um pouquinho por causa do tempo. Mateus 26, também 10 a 13, diz, em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E hoje nós estamos aqui, falando do evangelho e lembrando o feito de Maria, que Jesus já havia profetizado, não é mesmo? Que coisa linda. Jesus não receberia nenhuma outra unção. Era quase sábado, as pessoas estavam se preparando porque eles guardavam o sábado, o segundo mandamento. Mas onde quer que se estendesse o evangelho, essa oferta perfumada abençoaria outros corações. Nomes de reis e conquistadores seriam esquecidos, mas o feito dessa mulher seria imortalizado nas páginas sagradas. Enquanto o tempo durasse, aquele vaso de alabastro estaria contando a história, testemunhando o abundante amor de Deus a uma raça caída. Não importa, queridos, não importa como os olhos humanos nos veem, não importa. Será que alguém aqui anda muito preocupado com o que os outros pensam de si? As expectativas alheias, como muitas vezes nós somos escravos das expectativas alheias, nos preocupamos, o que fulano vai pensar, o que fulano está pensando de mim? Nós precisamos nos preocupar com o nosso testemunho, com o nosso exemplo, não é mesmo?
Mas muitas vezes nós somos escravos das expectativas alheias, deixamos de ousar, deixamos de fazer aquilo que é correto, porque temos medo do que vão dizer, do que vão pensar de nós. Cristo vê em nós o novo, aquilo que podemos ser pela sua graça. Maria fora grande pecadora, mas Cristo conhecia as circunstâncias que tinham moldado sua vida. E Ele a reerguera do desespero, da ruína. 7 vezes ela ouvira a repreensão aos demônios. E agora, na força do Senhor, do Salvador, ela vencera. Quando nós vivemos o novo de Deus, nossas atitudes falam por si, não é? Jesus deu a Simão a oportunidade de se converter, contando a história daqueles 2 credores. Um devia 500 dinheiros, outro devia 50. E os 2 foram perdoados. E Cristo perguntou a Simão, quem é que vai amar mais? E Simão, então, respondeu, eu acho que é aquele que recebeu o maior perdão da dívida. Aí Jesus não precisou dizer muitas palavras, mas olhou fixamente para Simão. Você entendeu, Simão? Você entendeu? E Simão, então, ficou se sentindo extremamente humilhado, envergonhado, porque ele não tinha ungido os pés de Jesus, não tinha lavado os pés de Jesus. Mas Maria os perfumou, secou com seus cabelos, derramou ali as suas lágrimas. Ela amava Jesus, ela fora perdoada por Jesus. Mas quem é que tinha sido mais perdoado? Quem ali era mais pecador? Não era Maria, era Simão. E Simão havia sido perdoado igualmente. Cristo não tratou Simão como ele gostaria que Maria tivesse sido tratada, com rudeza, com dureza. Cristo tratou-o com amor e ele foi transformado em abnegado discípulo. Mas ainda havia uma surpresa para Maria. Após o sepultamento de Jesus, Maria, seus demais amigos, irmãos, os discípulos, estavam desolados. Eles não compreendiam ainda a missão do Mestre. E eles não tinham a ideia de que Jesus fosse ressuscitar, eles não entendiam, não haviam percebido exatamente o significado das palavras do Mestre. E estavam num final de semana extremamente desolador. Era domingo ainda, bem cedinho, ainda escuro. Maria então pegou óleos e foi até o sepulcro para ungir Jesus, ungir o seu corpo. Quando ela chegou, a pedra estava mexida, estava movida. E então ela correu para avisar os discípulos. Tem alguma coisa errada. Roubaram o corpo de Jesus, como é que esse corpo não está mais aqui? Ela ficou desesperada. E enquanto isso, as suas amigas foram lá, entraram no sepulcro e os anjos então disseram, não é? Que Jesus havia ressuscitado. E então, elas correram para a cidade, então foi um corre para lá, um corre para cá, um desencontrou o outro. Maria encontrou os discípulos, voltou. Enquanto isso, suas amigas correram para avisar os discípulos. E os discípulos vieram, e Maria então volta novamente. E quando chega ali, vê o anjo em forma humana, e Maria então está tão desesperada. Por que você está chorando, mulher? E ela assim, como assim? Por que eu estou chorando? Levaram meu mestre embora. Onde ele está? E Maria então se afasta para tentar procurar respostas ou alguém que pudesse lhe dizer o que aconteceu com Jesus. E então, ali fora, sozinha,
Ela está desolada, andando de um lugar para o outro, chorando. E uma voz: mulher, por que choras? A mesma pergunta. Ela olha ali, é o jardineiro. Ô Senhor, onde está o meu mestre, o meu Jesus? Eu queria arrumar um lugar decente para ele. Talvez a sepultura do meu irmão. Eu queria dar um tratamento digno para ele. Onde está? Onde o puseram? E novamente, a voz pergunta: mulher? Maria? Quando Maria ouve essa voz, ela reconhece aquele que havia expulsado 7 demônios de sua vida, aquele que lhe dera a vitória. Ela reconhece. Eu gostaria tanto de estar ali para ver esse momento em que Maria reconhece Cristo ressuscitado, que está ali, conversando com ela, como uma pessoa especial, a quem ele havia se dedicado, por quem ele havia morrido, para que ela fosse salva. Que coisa linda, que alegria! Aquele que havia ressuscitado seu irmão, e aquele em cujos pés ela amava estar. Meus irmãos, meus amigos queridos, essa mesma voz é aquela que nos chama docemente, em meio às nossas lágrimas. Por que choras? Eu estou aqui. Eu quero lhe dar vida, vida nova. Vamos recomeçar. Eu tenho muito. Eu tenho a excelência para você, à sua disposição. Em meio às nossas lágrimas, Ele está nos chamando. Miriam, Dora, Keila, Débora, Jandira, Rodrigo, mãe, Celinha, Neila, Mari, Marcos. Por que choras? Eu estou aqui. Eu quero lhe dar a abundância, a plenitude de vida. Eu sou o seu Salvador. O plano da redenção dotou a você e a mim da grande possibilidade de experimentar o novo de Deus. Mediante essa graça, nós podemos nos tornar participantes da natureza divina. Cristo triunfante, ressuscitado. Agora, Ele precisava que alguém anunciasse que Ele havia ressuscitado. Quem foi a primeira pessoa a quem Ele apareceu? Será que Ele quis fazer esse anúncio de sua ressurreição através do governo de Roma? Não, não. Através dos líderes da igreja? Não. Através, sabe de quem? Ele escolheu anunciar sua ressurreição através de Maria Madalena, aquela cuja mente fora morada dos demônios, mas que aceitara o convite para viver o novo de Deus, para que todas as pessoas, de todas as eras, soubessem que para Cristo os pecadores vêm em primeiro lugar. Vilanete era a filha mais velha de seis irmãos. Ela nasceu lá em Juazeiro, na Bahia. Família simples, o pai era gari, a mãe era doméstica. Quando ela tinha 8 anos, sua mãe conheceu o Evangelho. E 1 ano depois, a mãe se batizou e Vilanete também se batizou, aos 9 aninhos. Mas a adolescência chegou, as influências, e ela se afastou de Deus.
Casou-se bem jovenzinha, 15, 16 anos. E vivia um casamento feliz. Teve 3 filhos, mais um filho adotivo. E 11 anos se passaram. O casamento de Vilanete e Miranda era um grande exemplo à família e aos amigos. O tempo passou. 11 anos depois, seu marido chega, ela estava com 26 anos, e diz: meu amor, faz 6 meses que eu estou tendo um caso com uma outra mulher. Mas eu não quero ficar com ela. Eu amo a minha família. Eu quero a sua ajuda para deixar essa mulher. Nesse momento, o chão de Vilanete sumiu. Ela não conseguia entender por que um casamento tão feliz, um marido presente na vida dela, na vida dos filhos, trabalhador, por que aquilo estava acontecendo com ela? E caiu em terrível depressão. Durante 3 meses, ela não quis sair do quarto. Não tomava banho, não cuidava dos seus filhos, não cuidava mais da casa, largou tudo e só chorava, não penteava os cabelos, só chorava, caiu numa tremenda depressão. O marido estava se esforçando, porque ele estava arrependido e não queria aquela vida. E ele procurou fazer de tudo para ajudar a Vilanete. Veio uma jovem para que pudesse cuidar dos filhos, porque ela não tinha condição de cuidar das crianças. E ali eles estavam. Vilanete havia voltado a frequentar a igreja, estava fazendo estudos bíblicos, e a igreja começou a orar por ela. A mãe orava por ela. Um dia, Vilanete, não suportando mais essa tremenda dor, ela decidiu que tiraria sua vida. Ali em Juazeiro é bem divisa, Juazeiro fica na Bahia, bem divisa com Pernambuco, Petrolina. Existe uma ponte que divide Juazeiro e Petrolina. E ela decidiu, ela não sabia nadar, que ela se jogaria da ponte. E então, pegou sua bolsa, seus documentos, foi até a casa de sua mãe para despedir da sua mãe. E não disse nada a ela, mas a mãe sentiu que algo estava errado. E quando a filha saiu, ela se colocou de joelhos e disse a Deus que não se levantaria da oração enquanto aquela angústia não a deixasse. E ali ela ficou, em oração. Vilanete foi até a ponte, chegou ali na calçada onde as pessoas passam e prestou bastante atenção para ver se ninguém estava se aproximando, nem uma bicicleta, para que pudesse impedi-la de fazer aquilo que estava no seu coração. E então, ela colocou a sua bolsa no chão, deixando ali os seus documentos, tudo planejado para que as pessoas pudessem encontrar os seus documentos e ter a certeza de que ela tinha feito aquilo intencionalmente e pudessem fazer o reconhecimento. Ela sobe no alambrado, segura, coloca uma perna e está ali já perto da borda para colocar a outra perna e então se jogar. Quando ela sentiu uma mão que segurava em seu braço. Vilanete, jovem, o que você está fazendo? Vilanete se vira e vê um homem que ela descreve com detalhes. Uns olhos bem azuis, um senhor de uns 50 anos, bem loiro, até suas sobrancelhas eram loiras. Vestia roupas, calça e camisa brancos, e
E ele começou a conversar com ela. E Vilanete disse, eu não estou suportando mais viver. Mas não contou os detalhes, nada da vida dela. E ele disse, mas minha filha, você não deve fazer isso. Você já pensou nos seus pais? E ela pensou, mas ele nem me conhece. O que ele está perguntando dos meus pais? Mas a minha vida é muito dura, eu não quero mais viver. Vilanete, você já pensou nos seus irmãos? Já pensou nos seus filhos? E naquele impasse de tristeza, de dor, de lágrimas, Deus dá a percepção, não é? Ela começa a se questionar, como esse homem sabe que eu tenho irmãos? De repente ele diz, e a sua irmã que está grávida? Elisiane. Você já pensou o que vai ser da vida da Elisiane se você fizer isso? E ela, mas como esse homem sabe da minha vida? Como que ele sabe que a Elisiane é minha irmã, com quem sou apegada, que tentou engravidar, não conseguiu, fez tratamento e agora, miraculosamente, ela está grávida e ela conta comigo? Como que ele sabe disso? E ele continuava falando, minha filha, não faça isso. Deus ama você, Deus tem propósitos para a sua vida. Vá resolver as suas questões. Vá ser feliz. Deus ama você, quer capacitar você para viver o novo. Não faça isso, não faça isso. E ela ficou intrigada com aquele homem que não a conhecia, falando todas aquelas coisas, com informações que ela não sabia como ele poderia ter. E o seu coração foi abrandando ao pensar em sua irmã, seus filhos. Vilanete, vá viver o novo. Minha filha. Ele estendeu a mão, ela pegou na mão dele, desceu e ele disse, vá e viva. E a Vilanete, emocionada, em meio às lágrimas, se abaixou para pegar a bolsa que ela havia deixado com os documentos para ser identificada, para pegar alguma coisa para secar as suas lágrimas. E quando ela se levantou, o homem não estava mais. Vilanete, então, sentia uma alegria, uma explosão de alegria, que ela tinha vontade de sair correndo, restaurar seu casamento, cuidar da sua saúde, ter um reencontro com Deus. E ela saiu dali renovada, experimentando o novo de Deus. Chegou em casa, disse para sua família, agora a nossa vida vai ser renovada. Vamos definir a nossa vida com Jesus. Vamos definir o nosso casamento. E seu casamento foi transformado. Pouco tempo depois, ela se rebatizou, seu esposo se batizou. E uns 3 anos atrás, eu estive lá em Juazeiro, conheci a Vilanete, o Miranda, a Elisiane, a mãe da Vilanete. Mais de 20 anos se passaram e juntos eles servem a Deus, servem a obra de Deus, ajudando, tem uma empresa, tem as lutas, os desafios. A Vilanete, inclusive, foi testemunhar para aquela mulher com quem seu marido havia traído. E essa mulher conheceu a Cristo. E ela acabou indo para alguma igreja evangélica, teve seu encontro com Cristo e Deus vai trabalhando na vida dela também, não é? Que coisa linda como Deus trabalha na vida das pessoas, mas não adianta nós só pensarmos que Ele pode trabalhar na vida dos outros. Esse convite para vivermos o novo é para mim, é para você, é para todos nós, é para experimentarmos isso. Queridos, será que existe alguém aqui ansiosamente precisando experimentar o novo de Deus, passando por momentos tristes, duros,
em que quase já não existe mais vontade de lutar, porque está difícil demais e parece que é até difícil crer. Neste momento, eu gostaria de convidar a música para que nós pudéssemos refletir sobre a nossa necessidade de experimentar o novo de Deus. Se nós estamos aceitando, se vamos aceitar esse agir de Deus na nossa vida, renovando a nossa vida. E nesse momento, enquanto ela estiver cantando, se você sentir o desejo de se colocar em pé e pedir a Deus que faça em você aquilo que Ele fez com Maria Madalena, com Vilanete, que Ele também renove a sua vida, para que você experimente também o novo de Deus. Você pode se colocar em pé e nós vamos orar juntos. Se você tentou e não conseguiu, se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu. Como não iria te acolher? O que te formou, quem te fez nascer? Os seus olhos lançam sobre toda a terra. Ele não dormita, por todos vela. Saiba que Ele é Deus, e Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Se a esperança já acabou, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é impossível recomeçar, saiba, Deus tudo vê. E Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer,
aqui, experimentando uma grande dor, precisando do novo de Deus. Eu creio que todos nós precisamos, todos os dias, reforçar esse novo de Deus, não é mesmo? Vamos orar? Ó Senhor, louvado seja o seu nome, porque às vezes nos sentimos cansados, perdemos queridos, perdemos perspectivas, às vezes enfrentamos momentos tão duros, dolorosos, que estão além de nossa mente, de nosso físico suportar. Mas esse mundo é assim, é isso que esse mundo nos reserva. O que podemos esperar mais dele, Senhor? Ah, Senhor, ajude para que a nossa ansiedade seja pelo céu, seja pelas coisas do céu, seja para estarmos preparados para o céu, seja para produzirmos as virtudes do Espírito, para testemunharmos com a nossa vida escondida no Senhor. Ajude-nos, Senhor, a não dependermos de coisas humanas, a dependermos do Senhor, porque os verdadeiros milagres acontecem quando nós não temos mais saída. Senhor Deus, que cada um que esteja porventura passando por um momento de dor, um momento de fragilidade física ou emocional, possa sentir o seu colo, sentir a sua capacitação para a vitória, assim como aquela mulher de quem o Senhor expeliu 7 demônios. Aquela mulher a quem o Senhor tanto amou, a quem o Senhor honrou fazendo a primeira testemunha da sua ressurreição. Senhor, nós também queremos ser honrados, mas que sejamos humildes para aceitar o seu agir, o seu talhar, o seu trabalhar em nós para a nossa salvação. E que naquele dia estejamos todos salvos para o teu reino, aquele banquete maravilhoso onde só haverá alegria, exaltação, crescimento e descobertas do seu infinito e insondável amor. Dá-nos um final restante de sábado, na sua presença, de amor, alegria, de descanso, de paz. Em nome de Jesus, amém.